Quando a igreja começava, a igreja primitiva, os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos, já Satanás, ele começou a trabalhar para callar a voz de los apóstolos, para que a gente não escutara a palavra de Deus, não dera ouvidos à palavra de Deus. E lo mesmo Satanás, ele trabalha hoje assim. Primeiro, ele não quer que aqueles que um dia ouviram a palavra, e a palavra entrou em eles, e eles tiveram o arrependimento, o perdão, e receberam a salvação através do Espírito Santo. O diabo não quer que estas pessoas hablem de Jesus, levem a palavra a los desesperados, a los afligidos, a los oprimidos. Satanás não quer. E tampouco ele quer que hoje nós outros venhamos a dar ouvidos, a escutar a palavra de Deus, como um dia nós outros hemos hecho. Um dia você deu ouvido à palavra de Deus, sim ou não? Sim ou não? Um dia você hizo caso com a palavra. Você obedeceu a palavra. Mas não se olvide que o diabo também trabalha para que hoje venhamos deixar de dar ouvidos à palavra de Deus e obedecê-la. E disse aí, ele capítulo 5 do livro de Hechos, em ele versículo 27, disse assim: quando los trajeron, los pusieron ante el concilio, e el sumo sacerdote los interrogou, versículo 28, dizendo: os dimos órdenes estrictas de não continuar ensinando em este nome. Que nome? Que nome? Nome de Jesus. E é aqui habéis llenado a Jerusalém com vossas ensinanças, e quereis trazer sobre nós outros a sangre deste homem. Você pode observar aqui que ele sumo sacerdote, um homem que supostamente é um homem de Deus, mas como os judeus não creem que em Jesus eis ele Cristo, eis ele Salvador, porque para os judeus, salvo aqueles que se converteram, para os judeus Jesus é um profeta, um simples profeta que Deus enviou, pero que não creem que Jesus eis ele Cristo, Jesus eis ele Salvador, ele Hijo de Deus, aquele que Jesus enviou para salvar. Então aqui já o diabo los estava usando, dando ordens a los primeiros apóstolos, para que se callaram, para que a gente não dera ouvidos àquelas palavras, às palavras de Jesus. Então, não deixe esta ordem de Satanás dominar a você. Não deixe. Qual é a ordem de Satanás? É que deixamos de falar de quem? De Jesus, de levar a palavra, e também venhamos deixar de ouvir sua santa, o quê? Sua santa palavra. Porque ele sabe que se você deixa de ouvir a palavra de Deus, ele sabe que Satanás sabe que se você deixa de obedecer a palavra de Deus, você vai começar a fazer as coisas à sua maneira, a maneira que você pensa, a maneira que você sente, a maneira que você queira, e você vai acabar se enfriando na fé, caindo na fé.
Compreenderam? Sim ou não? Aí ele, versículo 29, mira o que o apóstolo lhe respondeu. Mas respondendo Pedro e os apóstolos dijeron: devemos obedecer a quem? A Deus antes que a quem? A los hombres. Agora, tem cuidado para você não cair na trampa de Satanás. Porque tem pessoas que o diabo chega para ele e diz assim: não, tu não tens que fazer o que o pastor manda, o que o homem manda. Você não tem que fazer o que o homem manda. Você tem que fazer o que Deus manda, não é o que o homem manda, não. Tenha cuidado, porque vale recordar para você que o pastor não ensina a sua própria palavra. O pastor ensina, o pastor predica a palavra de quem? De Deus. A palavra que lo guia, que lo guiou, que lo guia. Ele também predica para você. Ele não está guiando a você, ele não está falando para você sua própria palavra, mas a palavra de Deus. Agora, é certo que devemos obedecer a Deus antes que a los hombres. Como, pastor? Como é você deixar de obedecer a Deus e obedecer seu próprio eu? É você deixar de fazer o que agrada a Deus para agradar a você mesmo. Mira aí, Por isso que você deve obedecer a Deus antes que ao homem, antes que sua própria vontade, antes que seu próprio eu. Compreenderam? Sim ou não? Porque muitas das vezes você não vai ter vontade ou gana de vir à igreja, principalmente se você não tem o Espírito Santo. Você não vai ter gana de orar, você não vai ter gana de ajunar, você não vai ter gana de fazer um voto, de fazer um propósito. Então, se su homem vai querer, sua humanidade vai querer relaxar na fé. Principalmente com o que se diz respeito a renunciar a sua vontade, a renunciar a seu eu. Muitas das vezes, seu eu vai falar: não haga isso. Não, tu não tem que obedecer isso. Tu já obedeceu. Entenderam? Sim ou não? Mas você pode também ser um pouquinho só de sua vontade. Não é só a vontade de Deus, não. Mira aí aonde a pessoa termina caindo em la trampa de quem? Em la trampa de Satanás. Então, você tem que ter cuidado para você não dar ouvido ao homem que é sua família. Lá que é a suposta amistade. Aquela suposta amistade, aquela suposta pessoa que é de Deus, que de Deus não tem nada. Não habla como Deus habla, não pensa como Deus pensa, não atua como Deus atua. Então essa pessoa não tem nada de quem? Cuidado para você não se deixar se influenciar por ela, por ele. Por isso que há que obedecer ante Deus que é o homem. Quem compreendeu, levante a mão. Então, seu padre, sua madre, sua irmã não vai à igreja, não busque. Para que tu vai? Quede na casa. Para que tu vai ser isso e aquilo? Tu não necessita. Eu me acordo que assim me foi ensinado. Você sabe que os filhos devem obediência a quem? A los padres. Isso é certo. Mas só há uma coisa que ele não deve obedecer ao padre. Deve obedecer ante a Deus que ao padre. Sabem que? Quando o padre chega ao absurdo de dizer para ele, hijo, não vai à igreja. Tu não tem que ir à igreja. Tu não pode ir à igreja. Para que tu vai à igreja? Então, se aquele hijo quer a salvação, então ele tem que desobedecer a seu padre e obedecer a quem? Porque vale mais um obedecer a quem? A Deus que ao homem. Aí, ele seguiu falando, ele versículo 30. El Deus de nossos padres ressuscitou a Jesus,
a quem vosotros habíais matado, colgando-lhe, aonde? Em uma cruz. Versículo 31. A este Deus exaltou a sua diestra, como que? Príncipe e Salvador, para dar. Para o quê? Para dar arrependimento a Israel e perdão de quê? De pecados. Então, aquele apóstolo, ele afirma que Jesus, ele morreu, ele foi ressuscitado, ele foi posto à diestra de Deus como príncipe e o quê? E Salvador. Príncipe e Salvador. Porque é por ele, por meio dele, que há arrependimento e perdão de quê? De pecados, para que haja salvação. Agora, há um detalhe interessante. Não é simplesmente a pessoa dizer assim, não, eu vou fazer o que queira. Haciéndole al revés, obedecendo a si mesmo, al hombre, e não obedecendo a quem? Não, eu vou fazer o que queira, o que me dê a gana, eu posso pecar, porque eu vou pedir perdão, Deus me perdona. Não, Jesus vai me perdonar. Eu posso pecar, posso fazer o que queira, que al fim de todo, todos nós seremos salvos. Jesus vai salvar todos. Não há estas mentiras por aí, sim ou não? Sim ou não? Maior mentira de Satanás. Primeiro, quem dá o arrependimento é Jesus. O arrependimento, ele perdão, é um dom. É Jesus quem dá. Oiga muito bem. Não é simplesmente eu vou a pecar e eu vou a... Jesus, aí sou arrependido, perdona-me. Aí ao outro dia ele sujeito, pum, é o mesmo. Não. O arrependimento quem dá é Jesus. Quando Jesus dá o arrependimento, então a pessoa se entristece por aquilo que estava fazendo e ela abandona o que estava fazendo. Ela abandona o que ela havia feito, que estava desagradando a Deus. Compreenderam, sim ou não? Ela deixa todos os pecados para trás. Ela abandona todo aquilo. E ela me Deus, perdona-me porque eu confesso, he pecado contra ti. Então, se Jesus, ele dá também, ele perdão e a salvação. Entenderam, sim ou não? O versículo 32 diz, ele seguiu falando, e nós outros somos testigos de estas coisas, e também o Espírito Santo, el qual Deus ha dado a los que le obedecem. Mira a quem Deus ele dá o Espírito Santo. Ele não dá a qualquer não. Ele dá o Espírito Santo àquele que lhes obedecem. Ai, pastor, eu não recebi o Espírito Santo. Primeiro, você tem que se arrepender, pedir a Deus o arrependimento, pedir a Deus o perdão, obedecer sua palavra para receber o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, Deus, ele não dá para qualquer. O Espírito Santo, ele dá, Deus, ele dá o Espírito Santo para aqueles que lhe obedecem. Compreenderam, sim ou não? Ponga-se, por favor, de pé.